Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Agradeço ao pastor Anderson por esta oportunidade de, nesta noite, compartilhar a palavra de Deus com os amados irmãos. Eu desejo começar lendo a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 3, versículos 5, 6 e 7. Leremos outros versículos, mas eu quero começar com este texto. Quero agradecer ao pessoal da mídia que possa projetar os versículos na versão Nova Almeida atualizada, que vocês estavam transmitindo no início. Fiquei muito feliz, mas quando chegou a minha vez, vocês botaram outra tradução. N-A-A. Essa aí é a R-A. Desculpe a brincadeira. Provérbios, capítulo 3, versículos 5, 6 e 7. Eu tenho pregado nesta versão porque é a Bíblia na qual eu estou fazendo a minha leitura sistemática este ano. E é um texto que tem trazido muita clareza para mim no entendimento das Escrituras. Diz assim o texto sagrado: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Queridos irmãos e amigos que nos acompanham pelas redes sociais, ao dar um tema para esta mensagem, eu escolhi uma pergunta, e a pergunta é a seguinte: o que é destino? É uma mensagem que te ajudará a entender o que é o destino, mas também porque o destino é importante. E, por último, será que você está cumprindo o seu destino ou não? Milhões de pessoas adoraram um antigo seriado de TV quando foi ao ar e fizeram um estudo para descobrir por que aquele seriado era tão popular, e descobriram que o motivo era porque aquele seriado ele tinha uma programação sem enredo. O personagem principal, ele apenas vagava infeliz de uma cena para outra. Ele vagava também de uma circunstância para outra, totalmente sem conexão. Que chegaram é que as pessoas que levam uma vida sem enredo preferem um programa de TV sem enredo. Há uma falta de enredo que existe em muitas de nossas vidas hoje. Frequentemente passamos de uma cena para outra, de uma circunstância para outra na vida sem propósito. Vagamos do ensino médio para a faculdade, da faculdade para o nosso primeiro emprego, e então morremos de vontade de nos casar. Eu me casei, era um office boy. Corri atrás de Gessi, peguei ela no laço, e lá fomos nós caminhando. Mas depois de casar, nós morremos de vontade de ter filhos. Em seguida, quando eles crescem, morremos de vontade de tirá-los de casa. E então, estamos morrendo de vontade de nos aposentar. É o meu caso. Me aposentei. E ao me aposentar, eu descobri que estou apenas morrendo, sem saber porque estamos vivos
em primeiro lugar. Estamos vivos. Mas como seria a vida se todos vivêssemos com um destino? Esta palavra ela é mais conhecida dos crentes como propósito. O que seria da vida se vivêssemos com um propósito, com um destino? Como agiríamos e pensaríamos de maneira diferente se víssemos a mão de Deus nas tramas de nossas vidas, conectando uma circunstância a outra na tapeçaria de sua vontade? Aleluia! Sabe o que aconteceria? 3 coisas maravilhosas em nossa vida: esperança, propósito e alegria. Esperança, propósito e alegria permearão nossa vida se começarmos a seguir o nosso destino. E como primeira parte desta mensagem, eu gostaria de dizer para vocês que Deus te deu um destino. Destino nada mais é do que a vocação de vida personalizada para a qual Deus nos equipou e ordenou, a fim de trazer a Ele a maior glória e a maior expansão do seu reino. Muitas pessoas entendem mal a relação de Deus com as pessoas. Acham, por exemplo, que neste momento Deus está olhando para este templo, para esta multidão reunida aqui e está abençoando esta multidão. Deus não faz assim. Cada um de nós temos uma identidade própria. Nenhum de nós tem as mesmas impressões digitais. Eu entro e saio do lugar onde moro na portaria, colocando a minha digital. E a cancela se abre para eu passar. Mas ninguém mais neste mundo, mais de 8 bilhões de pessoas que vivem hoje no mundo, tem uma digital igual à minha, ou igual à sua. Você é único. Mais que isso, você tem uma íris, os seus olhos, única. Ninguém no mundo tem a mesma íris. Antes de morar onde moramos hoje, moramos no lugar que para entrar e a cancela abrir para a gente passar, não precisávamos colocar digital, bastava olhar. E ao olhar para a câmera identificava a íris dos nossos olhos, do meu ou de Gessei, e abria a cancela. A íris dos nossos olhos é única. Então, se você é único, se você é única, como ser humano também diante de Deus, você é único. Você é única. Deus está olhando para cada um de nós individualmente esta noite. Você não está perdido no meio da multidão. Você está sendo visto pelo Senhor. Ele está olhando para você agora e sabe a dor do seu coração, sabe as provas pelas quais você está passando, sabe quais são as dúvidas, sabe quais são os desafios que estão diante de você, sabe qual é a enfermidade que está te atormentando, porque Deus tem um destino para cada um de nós. Destino é isto. Destino é esta vocação de vida personalizada para a qual Deus nos equipou. Todo cristão deve entender o seu destino e propósito. Você não pode ir para casa hoje sem saber disso, que você tem um destino ou um propósito principal na vida. E sabe qual é o seu destino e o meu destino? Glorificar a Deus em primeiro lugar. E em segundo lugar,
tornar o seu nome conhecido. Veja o que diz o texto de Isaías, capítulo 43, versículos 6 e 7. O profeta diz assim: direi ao norte, entregue, e ao sul, não os impeças de sair. Tragam os meus filhos de longe, e as minhas filhas dos confins da terra, todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Você foi criado para a glória de Deus, e Ele está te chamando agora para te lembrar desta profunda verdade, para que você volte para casa diferente de como entrou neste templo quando aqui chegou. Queridos irmãos, o destino sempre começa com o lugar de Deus em nossa vida. Se quisermos encontrar nossos destinos, Deus deve ocupar o lugar central em nossos corações, em nossas mentes, em nossas motivações, em nossas ações. Veja o que a palavra de Deus diz em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Que palavra maravilhosa! Como esse texto sagrado falou ao meu coração esta semana, quando eu meditava neste tema, sem saber que hoje teria esta oportunidade de compartilhar essas ideias com vocês. Meus amados, a essência do destino é servir aos propósitos de Deus. É para isso que você foi criado, é para isso que Ele te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ao obedecermos e servirmos ao Senhor, Ele deixará claro o seu propósito para nós. Veja o que a palavra de Deus diz no texto que lemos no início desta pregação. Provérbios 3, 5 a 7. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Esse endireitará as suas veredas é um versículo muito marcante na minha vida, porque há muitos anos atrás, era bem jovenzinho e trabalhava na Casa Publicadora das Assembleias de Deus como diretor de administração, e numa época de muita crise, eu desenvolvi uma campanha publicitária para os livros da CPAD, e através dessa campanha nós vendemos 100 mil livros naquela época. E um colega de uma outra editora, vendo o que eu fiz na CPAD, ele fez também, foi o maior fracasso. E um dia nos encontramos, ele falou assim: eu não entendo como é que você vendeu 100 mil livros e eu te copiei e não vendi nada. E eu disse para ele assim: porque eu errei. Não foi uma boa ideia, mas é que Deus teve misericórdia de mim e endireitou as minhas veredas. Deus transformou o errado no certo. Deus faz isso com a gente. Às vezes a gente faz algumas coisas na vida que não devíamos fazer, mas o amor de Deus é tão grande que Ele nos alcança com os seus braços fortes e endireita os nossos caminhos tortos. Aleluia! Eu pensei em Paulo quando meditava neste tema. A cruz era a identidade e a esperança do apóstolo Paulo. Embora a perseguição atormentasse o apóstolo Paulo ao longo de sua vida, ele frequentemente olhava para trás, para o destino
que Jesus lhe deu na estrada de Damasco e recuperava a confiança para continuar. Foi isso que aconteceu lá em Atos, capítulo 22, versículos 6 a 10, quando ele estava sendo levado para Roma, onde anos mais tarde seria morto. E ele, diante do rei, ele falou assim: ora, deixe-me te contar o meu testemunho. E no texto sagrado que vocês podem acompanhar nos monitores, Paulo disse assim: ora, aconteceu que enquanto eu viajava, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Eu perguntei: Senhor, quem é você? Ao que me respondeu: eu sou Jesus o Nazareno, a quem você persegue. Os que estavam comigo, diz o texto, viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: Senhor, o que devo fazer? E o Senhor me disse: levante-se, entre em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você precisa fazer. Esta lembrança da conexão de Jesus com Paulo lhe deu forças para enfrentar os julgamentos pelos quais ele viria a passar. E Deus estendeu a vida dele por mais alguns anos. E através desta extensão de vida que Deus lhe deu, preso em Roma, ele passou a ser vigiado pelos guardas do palácio. Eram os guardas do imperador que tomavam conta de Paulo enquanto estava preso em sua casa. E sabe o que Paulo fez? Paulo pregou o evangelho para o imperador através dos guardas. Todos os dias esses guardas ouviam a mensagem do evangelho de Jesus. Voltava para casa, contava para a esposa, contava para os pais, que contava para o deputado, que contava para o senador, que contava para a esposa do imperador. E o evangelho entrou dentro de Roma de uma forma tão extraordinária que Pedro precisou ir para lá tomar conta daquela igreja. Se eu te disse no início que Deus te deu um destino, eu gostaria de dizer em segundo lugar que o destino de Deus para você vai te levar para uma vida realizada. O destino de Deus vai fazer de você um vitorioso. Eu brinquei com vocês no início, dizendo que quando eu me casei com Gessi, eu era um office boy. É verdade, era um office boy. E hoje eu estou aqui, pregando para vocês. A vida foi mudando, foi tomando outros rumos. Deus foi dirigindo, Deus foi me podando, Deus foi me preparando para coisas maiores. E quando fui levado para a CPAD, eu era gerente de compras da Fundação Petrobras, um cargo de confiança, de muita confiança. E quando o novo diretor da CPAD ligou para mim dizendo: Eude, eu vou assumir a direção da CPAD e eu preciso de alguém para administrar a CPAD por mim. Você sabe, eu tenho 5 indústrias, sou uma pessoa muito ocupada. Eu preciso de uma pessoa de confiança que esteja lá diariamente cuidando de tudo, porque há um grande problema lá para ser resolvido. E eu quero te convidar para ir trabalhar comigo. E até aquele instante eu me lembrei disso, irmão Isaac, porque o irmão Custódio me conheceu com missões. Ele era o secretário de missões das Assembleias de Deus em Niterói e São Gonçalo, e eu era o auxiliar dele, que ia nas igrejas lendo as cartas dos missionários. Num tempo que não havia internet, eram as cartinhas do correio,
e eu visitava as igrejas e lia as cartas dos missionários e levantava as ofertas missionárias para sustentar os vários missionários. Na verdade, uma boa parte desses missionários era sustentado por esse diretor da CPD, que era um industrial muito rico. Mas ele dizia, a igreja não pode perder a bênção de contribuir. Eu não vou deixar os nossos missionários terem falta de nada, mas vai lá buscar a oferta deles, porque essa oferta é uma oferta abençoada, porque é a oferta da viúva, é a oferta do pobre, é a oferta daqueles que creem na obra missionária. Vai lá, e eu ia. E, de repente, ele me liga e me convida para ser diretor de administração da CPAD. Sabe o que eu disse para ele? Eu falei, irmão Custódio, tem muita gente melhor que eu. E eu comecei a citar para ele algumas pessoas que eu conhecia e que eram muito melhor preparadas do que eu para aquela função. E ele, na cara dura, respondeu para mim assim, eu sei que você não é o melhor. Eu pensei com meus botões, né? Eu falei, mas esse é amigo mesmo. Eu sei que você não é o melhor. Eu falei, então, por que você não convida? E ele falou assim, o problema é quando eu dobro o joelho. Porque quando eu dobro o joelho, rapaz, só vem o teu nome. É o teu nome, é o teu nome, é o teu... Você é o cara. E a minha vida, irmãos, passou por um rebuliço tão grande. E Deus nos abençoou de uma maneira tão extraordinária. A nova sede da CPAD foi comprada por nós. Os primeiros galpões foram comprados por nós. O Mensageiro da Paz teve 250 mil exemplares de tiragem. 50 mil iam para as bancas de jornais em todo o Brasil. Muitas almas foram salvas. E tudo isto aconteceu porque este era o destino que Deus estabeleceu para a minha vida. E Deus tem um destino para a sua vida também. Quando as pessoas não vivem com a sensação de que Deus lhes deu um propósito definido na vida, elas ficam deprimidas. De alguma forma, esta é uma das causas, não é a única, mas uma das causas que deixam as pessoas deprimidas é a falta de convicção de que eles não são mais um na terra. Você não é mais um no meio da multidão. Você é uma pessoa especial, que tem uma digital única, que tem uma íris única e que tem um destino único, estabelecido pelo Pai, para você viver aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Cada membro do corpo de Cristo tem um papel único a desempenhar. Mas quando alguns membros não cumprem o seu destino dado por Deus, o corpo não pode funcionar. É o que Paulo nos ensinou em Romanos, capítulo 12, versículos 4 a 8. Diz assim o texto sagrado, Paulo falando, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. E o que exorta, o faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Descobriu o seu destino? Já encontrou aqui aonde é o seu chamado que Deus espera de você aqui na terra? Tu vai sair daqui muito feliz, muito contente, porque quando você conhece o seu destino, você conhece o seu valor, não aos olhos dos homens, mas o seu valor aos olhos de Deus. Ao descobrir o seu destino, você começará
a viver a vida como nunca antes. Por isso, nesta última parte da mensagem, eu peço a você, verifique se você está cumprindo o seu destino. Sabemos que estamos cumprindo o nosso destino pelo impacto que causamos nos outros. O rei Davi cumpriu o seu propósito dado por Deus e impactou outras pessoas. Atos capítulo 13, versículo 36, a primeira parte do versículo diz assim: porque tendo Davi no seu tempo servido conforme o plano de Deus, morreu. Olha que maravilhoso texto, que palavra maravilhosa. Tendo Davi no seu tempo servido conforme o plano de Deus, conforme o destino que Deus estabeleceu para ele, conforme o propósito que Deus estabeleceu na vida dele, ele morreu. E todos nós vamos também um dia morrer. Nossa vida vai terminar, mas que na nossa lápide possa ser escrito esta mensagem da lápide de Davi, porque tendo Davi no seu plano de Deus, morreu. Vale a pena seguir o destino de Deus, vale a pena. Eu li uma história muito interessante, que eu vou contar para vocês rapidamente. Nós tivemos aqui uma linda menina cantando um hino tão lindo e maravilhoso, e uma garotinha, ela pediu R$2 a seu pai. O pai enfiou a mão no bolso, mas ele não tinha R$2. Então ele abriu a carteira e tudo que ele tinha na carteira era uma nota de R$20. Mas a sua filhinha era uma boa menina. Então ele disse: querida filhinha, eu não tenho R$2, mas aqui está uma nota de R$20. A garotinha fez beicinho e disse: mas papai, eu quero R$2. O pai tentou explicar que a nota de R$20 representava 10 vezes a nota de 2, mas ela não entendeu. Muitos de nós somos iguais a esta menina. Queremos R$2, quando Deus quer nos dar uma nota de R$20. Queremos tanto a nossa vontade, o nosso projeto, o nosso destino, que nós estabelecemos pela nossa própria vontade, que perdemos o destino perfeito de Deus para nós. Um destino que vale muito mais do que uma nota de R$20. Por isso eu termino dizendo que o destino de Deus requer um foco único. Um certo jogador de futebol era muito amigo de um goleiro. E quando eles jogavam um contra o outro, eles gostavam de mexer um com o outro. Havia uma rivalidade amiga entre os dois. E durante um jogo em particular, o seu time sofreu um pênalti. E ele assumiu a posição de bater aquele pênalti. E ele tentou de tudo para distrair a atenção do seu amigo goleiro do outro time. Ei, você não vai pegar, ele falou para o amigo. Você notou que o seu nome está errado nas costas do seu uniforme? Bem, o seu amigo goleiro não prestou atenção nele e pegou o pênalti. Depois o goleiro olhou para o seu amigo e disse assim: ei, amigão, acho que você gostaria de saber. Olha, eu não vim aqui para prestar atenção em suas provocações.
E eu concluo dizendo, assim como aquele goleiro, quando nos concentramos em nosso destino, as vozes que tentam nos distrair ficam cada vez mais silenciosas, porque estamos focados no propósito de Deus para a nossa vida. Que Deus possa abençoar rica e maravilhosamente a vida de todos nós esta noite com estas palavras. Amém.